Alerta aos pais. Seu filho está seguro na internet? Recentemente, eu recebi um convite para escrever uma matéria para um jornal sobre as novas políticas de verificação de idade da plataforma digital Discord aqui no Brasil. Com isso, eu fui entender um pouco mais a fundo sobre esse tema e hoje eu preciso conversar com vocês sobre algo que é muito sério. Talvez um assunto que vá tocar em algumas famílias, em algumas casas e gere algum certo desconforto, mas é algo que é urgente e é muito necessário. É um alerta aos pais sobre o perigo silencioso da plataforma Discord. E antes que você pense que isso é um exagero, que é só mais uma rede social, eu quero te pedir para que vocês fiquem comigo até o final dessa aula, porque o que está acontecendo aqui no Brasil, muito perto da gente e também no mundo, não é algo pequeno, não é algo isolado e também não é uma histeria coletiva, sem motivo nenhum. É algo real e que está aí batendo na porta das famílias todos os dias. E o mais assustador de tudo, que isso tudo está acontecendo muitas vezes dentro da nossa casa, nos nossos filhos que estão trancados dentro dos quartos. Então, se você chegou aqui agora para essa aula, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel da Rosa, eu sou psicopedagoga, especialista em desenvolvimento infantil e também criadora do método O Código Invisível da Infância. Eu trabalho todos os dias com crianças, adolescentes e famílias e o que eu tenho visto aqui na clínica me preocupa profundamente, porque não é só sobre o comportamento das crianças, não é só sobre atenção, é sobre segurança emocional, sobre pertencimento, sobre identidade e principalmente sobre a vulnerabilidade das nossas crianças. E para a gente começar, nós vamos lá para o começo, explicando um pouquinho para vocês o que é essa plataforma. O Discord ele é uma plataforma de comunicação e ela foi criada inicialmente para jogadores virtuais, para os gamers. Então ele funciona como um espaço de servidor privado, onde as pessoas elas podem conversar tanto por texto, por áudio, por vídeo. O grande problema aqui não é a ferramenta em si, mas sim é a ausência de supervisão. E isso vai nos causando, vai nos gerando uma certa, uma falsa sensação de segurança, porque os pais acabam se tornando muito ingênuos diante daquilo que está acontecendo lá dentro dessa plataforma. Então, diferente de outras redes sociais mais abertas, como é o caso do WhatsApp, por exemplo, né, que tem um monitoramento diferente, o Discord ele funciona em comunidades fechadas. Então isso significa que você, como pai ou mãe, dificilmente consegue ver o que de fato está acontecendo lá dentro. E dentro desses grupos existem desde comunidades super inocentes, sobre jogos mesmo, até espaços com pornografia, incentivo à automutilação, desafios extremamente perigosos, uma manipulação psicológica e também grupos de incentivo ao ódio. E eu não tô falando isso, eu não tô trazendo isso hoje para assustar vocês. Eu tô falando porque isso já tá acontecendo e acontecendo há muito tempo. Existem inclusive investigações aqui no Brasil envolvendo o aliciamento de menores através dessas plataformas. Então existem crianças e adolescentes sendo expostos a conteúdos em que o cérebro delas simplesmente não está preparado e não tem maturidade para processar. E aí aqui entra o ponto mais importante dessa nossa conversa, porque o cérebro tanto da criança quanto do adolescente, ele é um cérebro imaturo, ele é um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Principalmente em desenvolvimento de áreas que são responsáveis pelo julgamento, pela tomada de decisão, pelo controle dos impulsos e também a capacidade de avaliar riscos. Essas áreas elas estão localizadas aqui no nosso córtex pré-frontal
e ele vai estar completamente maduro lá por volta dos nossos 20 e poucos anos. Então, quando você entrega um celular com acesso livre a plataformas como o Discord, você está colocando uma criança ou um adolescente dentro de um ambiente que exige uma maturidade que ele ainda não tem. E eu sei que muitas vezes o celular ele acaba virando uma estratégia, uma forma dos pais descansarem um pouco diante de uma rotina que é pesada, que é cansativa. Eu entendo, porque eu atendo esses pais todos os dias. E eu sei que é muito mais fácil entregar um celular, um tablet na mão da criança do que ter que lidar com o tédio, com a reclamação, com a frustração, com a falta de criatividade. Mas a gente precisa ser muito honesta e dizer que nenhuma tela substitui a presença. Tem um livro que eu gosto muito e ele não tá aqui hoje, acho que eu deixei ele em casa, que se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E nesse livro o autor ele fala com muita clareza sobre como o excesso de telas impacta tanto no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Porque não é só sobre o conteúdo impróprio, é sobre um cérebro que está constantemente sendo estimulados por recompensas rápidas, por uma dopamina fácil, por uma validação instantânea. Então, automaticamente, isso reduz a tolerância à frustração, diminui a minha capacidade de me concentrar, de manter a minha atenção sustentada, aumentando também a minha impulsividade. Então, agora imagina tudo isso acontecendo dentro de uma plataforma onde os grupos oferecem esse pertencimento imediato. Porque é disso que a gente está falando. O adolescente, o jovem, ele tem uma necessidade de pertencer. Ele precisa se sentir parte de algo. E quando ele não encontra esse pertencimento dentro da própria casa, ele vai buscar isso em outros ambientes, ele busca fora. E o Discord, ele oferece essa comunidade. Oferece identidade, oferece grupo e muitas vezes oferece essa validação para comportamentos de risco, por exemplo. E aí eu tenho visto meninos e meninas, não importa, entrando em servidores relacionados a jogos como o Roblox, o Minecraft, o LoL. E aí, a partir dali, sendo convidados para grupos paralelos, onde a conversa muda completamente o tom. A criança, ela entra pelo jogo, mas ela vai ficando pelo grupo, pelo pertencimento. E quando a gente se dá conta, ela já está imersa em um ambiente que ela não reconhece, que você não conhece e que também não tem controle. E é aqui, nesse momento, que eu preciso ser muito clara, porque não é sobre a gente demonizar as tecnologias, é sobre a gente supervisionar. Nós precisamos sim assumir a nossa responsabilidade, porque as crianças e os adolescentes, eles não têm capacidade, eles não têm maturidade. Então, eles não têm essa maturidade, eles não têm essa capacidade para navegar e para explorar sozinhos esses ambientes digitais que são extremamente complexos. E aí muitos pais me dizem assim: ai, Maria Isabel, mas eu confio no meu filho. A questão aqui, o grande ponto aqui não é a falta de confiança que você tem no seu filho. O grande ponto aqui que a gente está falando e que a gente está levantando essa bandeira é pela proteção que a infância e a adolescência precisam. Eu sempre respondo e digo para os pais: eu também confio nas crianças, mas eu não confio na internet. Porque lá fora, nesse ambiente onde a gente não controla, existem sim adultos extremamente mal intencionados, com más inclinações e que sabem exatamente como vão manipular emocionalmente um adolescente, uma criança que está ali buscando uma validação, buscando um acolhimento e buscando esse pertencimento.
E aí, a partir do ponto de vista do desenvolvimento infantil, especialmente essa fase da adolescência, ela é muito marcada, ela é muito forte isso, né? Por uma busca dessa identidade, dessa autonomia. O cérebro, ele parece que está programado ali para buscar uma novidade, para se expor a riscos e buscar principalmente uma aprovação social. E isso, gente, é biológico. Todo mundo passa por esse tipo de situação num nível maior ou menor. Não é simplesmente, o adolescente que é rebelde. Não. Agora, quando essa busca encontra um ambiente digital que comprove, que reforça esses comportamentos extremos, aí sim está o nosso grande ponto de alerta e de perigo. Por quê? Porque a vulnerabilidade desse adolescente, dessa criança, aumenta significativamente. E o que eu mais escuto é que as mães me dizem assim: Maria Isabel, eu não tinha noção de que era assim. E eu realmente entendo essas mães. Porque ninguém nos ensinou a ser mães numa era digital, onde as crianças nascem numa era digital. Mas agora a gente sabe. E a partir do momento que a gente sabe, a gente não pode mais fingir que a gente não viu. Então, o que a gente precisa fazer de forma prática para trazer essa proteção real para dentro das nossas casas? Porque quantos dos nossos filhos estão vivenciando talvez situações dessa sem que eles tenham o suporte, o apoio e o amparo dos pais? Então, o primeiro passo nessa busca, né, por proteção é a supervisão. Não é só perguntar para o filho: tá tudo bem? É a gente saber realmente quais plataformas o filho está usando, com quem ele conversa, quais são os servidores que ele frequenta. Em segundo lugar, é estipular um limite claro de tempo de tela. O cérebro precisa de experiências reais, precisa de movimento, contato humano, precisa viver o tédio, precisa explorar a criatividade. Em terceiro lugar, é a nossa presença. Não adianta eu dizer para o meu filho sair da tela se eu estou conectada 24 horas no meu celular. Nós precisamos manter conversas frequentes sobre o que acontece nesses ambientes online. Sem julgamentos, mas trazendo sim a nossa firmeza para esses limites. E em quarto lugar, a gente precisa monitorar, além de monitorar, supervisionar, a gente precisa entregar redes sociais e plataformas na mão dos nossos filhos quando eles estiverem em idade adequada. Então, quanto mais tarde isso acontecer, melhor. E aí, em quinto lugar, eu acho que é o mais importante, é que a gente é o exemplo. Então, se os nossos filhos estão nos vendo hiperconectados, a mensagem que a gente transmite é de que a vida está acontecendo naquela tela. E aí a criança ela vai buscar por vínculos, por pertencimento e por validação nesses espaços. Então eu quero que hoje vocês possam levar dessa aula com vocês é que a presença ela protege muito mais do que qualquer discurso, do que qualquer presente caro, do que qualquer celular, do que qualquer iPhone na mão dos nossos filhos. Nunca, nenhuma tecnologia vai ser capaz de substituir os vínculos reais que a gente cria. E o quanto isso é importante e necessário nos primeiros anos do desenvolvimento. Essa aula aqui, ela não é uma aula para te gerar pânico, muito pelo contrário, ela é uma aula para te gerar consciência, porque o perigo silencioso não é a plataforma, é sim a ausência de adultos, a ausência da presença familiar.
Então, se essa conversa fez sentido para vocês hoje, eu quero fazer um pedido de que vocês compartilhem com outras mães, que vocês compartilhem com outras famílias, falem sobre isso. A gente precisa conversar mais sobre o que está acontecendo com as nossas crianças aqui do outro lado, aqui nesse mundo digital que é muito, muito, muito mais perigoso e muito mais obscuro do que a gente pode imaginar. Enquanto eu escrevia essa matéria, eu fui estudar muito a respeito disso e me conectei com muitas pessoas que falam de Deep Web, enfim, e outras coisas que a gente muitas vezes não tem nem noção. Então, se fez sentido para vocês, compartilhem para que essa mensagem chegue para outras famílias. E também, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, sobre vínculos, sobre presença aqui na era digital, me acompanhe aqui nesse canal no YouTube e também lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico, porque eu sempre acredito que os filhos, eles não precisam de mais tela. Eles precisam de adultos que estejam presentes e conscientes. Então eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!